Só um minutinho. Pronto, pode falar aí, Cezinha. Boa noite a todos. Estou aqui fazendo às vezes do chefe para apresentar aí um colega, né, extraordinário, já bem reconhecido na área, uma referência no assunto, né? Agradeço o Léo por ter aceitado esse convite de apresentar essa aula para os nossos residentes, para os nossos plantonistas, né? O Leonardo Meira de Faria é médico intensivista e pneumologista, é coordenador da pneumologia do Hospital do Felício Roxo e preceptor da residência em clínica médica do Hospital Militar. É mestre em ciências do adulto pela Faculdade de Medicina do UFMG e doutorando em ciências do adulto também pela Faculdade de Medicina do UFMG. Léo, é um orgulho ter você aqui, né? Eu agradeço mais uma vez, né? E pode mandar abraço, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado, a apresentação aí. Foi bom ver rostos antigos, né, e jovens. Então, o tema que a Cerise pediu para a gente conversar era um tema que me agrada bastante, né? Acho que é mais pelo desafio diagnóstico, né? Quem gosta de um caso clínico mais, né, assim, um desafio, um raciocínio clínico, o infiltrado pulmonar no imunossuprimido é sempre desafiador. É relativamente frequente a apresentação do ponto de vista de prevalência. Estudos mais recentes pontuam que até 1 a 12, a cada 12 pacientes que se apresentam no pronto atendimento já são considerados imunossuprimidos de alguma forma, né? Assim, pacientes oncohematológicos, HIV positivos, em tratamento com drogas imunossupressoras, né, de doenças do tecido conectivo, ou imunodeficiências, né, primárias. Então, é um grupo com uma certa prevalência, né, na assistência, e é importante que a gente contemple eles adequadamente. Não tem conflito essa apresentação. Então, conforme eu já antecipei, a questão da prevalência vem aumentando gradativamente em virtude muito das novas drogas para várias condições que antes a gente não tinha um tratamento, mas que vão imputar um risco individual maior para o paciente. Eu não destaquei, mas os pacientes transplantados, evidentemente, estão nesse grupo também. A prevalência de complicações pulmonares é bem elevada nesse grupo, porque além de ser sede frequente de infecções, existe aí uma miríade de diagnósticos diferenciais, né, passando por toxicidade à droga, hemorragia alveolar, as manifestações infecciosas, que são vários, né, germes, né, e a etiopatogenia das infecções é variada. Então, é muito importante a gente fazer um diagnóstico diferencial bem feito. A gravidade desse paciente geralmente é maior, ela assume um perfil potencial de gravidade maior, e a maior parte das complicações infecciosas em imunossuprimidos são, de fato, pulmonares. Então, é importante a gente reconhecer esses pacientes rapidamente para elaborar um plano de diagnóstico diferencial e tratamento mais objetivo. Aí, algumas ideias fundamentais. A tomografia de tórax, ela se torna um elemento muito importante para o diagnóstico. A progressão do padrão radiológico e a própria apresentação radiológica ela é fundamental para o diagnóstico. Eu vou explorar um pouquinho durante a aula, mas a gente tem alguns padrões radiológicos que nomeamos como padrões radiológicos fundamentais. Esses padrões radiológicos, eles não são específicos para o diagnóstico, né, mas eles trazem um perfil de diagnósticos diferenciais, é onde a gente vai trabalhar nesses diagnósticos. É importante a gente reconhecer o perfil de diagnóstico diferencial para cada paciente que está lidando, ou seja, a gente não tem um grupo que não é uma receita de bolo, né? Isso tem uma especificidade diante do perfil do doente que a gente está lidando, levando em considerações a sua epidemiologia local, exposições ambientais, né, o tipo de ofício do trabalho desse paciente, as deficiências imunológicas específicas, né, a duração e a gravidade dessa duração, se ele está vivendo, por exemplo, um regime de pulsoterapia com drogas citotóxicas como a ciclofosfamida. Sabemos, por exemplo, que existe um nadir previsto de 14 dias, né, que é o pico da imunossupressão. Esse paciente vai ficar vulnerável durante algum tempo
E as drogas citotóxicas geralmente expõem o paciente a maior risco de infecções virais e notoriamente também pneumocistose. Então, é muito importante a gente estar lembrando desses diagnósticos diante dos eventos que o paciente vem passando. Então, diante da etiologia, né, a gente tem várias etiologias que são dentro do escopo do diagnóstico diferencial do imunossuprimido com infiltrado pulmonar. Então, a gente tem dentro das causas infecciosas, virtualmente qualquer dos agentes já conhecidos vão se tornar, a princípio, potencial diagnóstico diferencial, passando por bactérias, fungos, vírus, tuberculose, pneumociste girovese. Então, é muito importante a gente lembrar esses agentes numa primeira avaliação, e lembrando também dos diagnósticos alternativos não infecciosos. Embolia tumoral, a própria infiltração tumoral, quando for uma situação relacionada a causas oncológicas, a radioterapia com pneumonite actínica, edema pulmonar cardiogênico, invariavelmente vai simular vários tipos de infiltrado que podem ser de natureza infecciosa. Então, é muito importante que logo no primeiro organograma de decisões, é muito importante que a gente exclua em um infiltrado de natureza cardiogênica, hemorragia alveolar, capilarite pulmonar, que é uma doença de pequeninos vasos pulmonares, ela realmente está relacionada ali a manifestações de doenças do colágeno, principalmente a poliangiite granulomatosa, as vasculites de uma forma geral vão se apresentar, o próprio lúpus pode se apresentar com manifestação muito grave. Então, é muito importante a gente lembrar das síndromes pulmão-rim, né, que de uma forma geral vão se manifestar com hemorragia alveolar, e as toxicidades, as drogas, que são várias, tá? Eu sugiro que todos vocês que lidam né, diretamente com terapia intensiva e pacientes imunossuprimidos tenham à disposição no celular um aplicativo que é gratuito, eu uso regularmente, que é o Pneumotox, é grátis, é gratuito, ele é constantemente atualizado com informações de toxicidades a drogas. Então, quando vocês interpretarem a tomografia de tórax, se aquele padrão radiológico já tivesse sido identificado relacionado àquela droga, é importante que vai ser incluído um diagnóstico diferencial, porque a maior parte dessas manifestações elas vão se apresentar ali como pneumonia organização. A BUP, né, que é um termo antigo, o termo talvez atual é a pneumonia organização, ela é o principal diagnóstico diferencial, porque é onde que ela vai se apresentar ali com vidro fosco e consolidação na tomografia. Então, na avaliação inicial dos nossos pacientes, lembrar que são pacientes imunossuprimidos, então as manifestações assim clássicas, né, de expressões inflamatórias, elas podem estar atenuadas ou de fato suprimidas. Então, o grau de sensibilidade para abordar esse paciente é menor. Lembrar dos pacientes que são potencialmente ainda mais graves, né? São os pacientes aí com tumores mais agressivos, que geralmente estão com esquemas de quimioterapia citotóxica e alquilantes, né, que vão levar uma gravidade maior. Os pacientes pós-TMO, né, que são grupos mais específicos, mas de fato vão trazer mais gravidade. Os pacientes que estiverem envolvidos em infecções recentes, que vão mudar a natureza, talvez, da infecção atual. Os pacientes gravemente neutropênicos, que estão mais propensos a infecções fúngicas disseminadas, e os pacientes em regime de pulsoterapia, né, com corticosteroide, com drogas citotóxicas, que vão estar envolvidos aí em riscos para infecções virais, fungos e bactérias com regime de maior gravidade. A avaliação é uma avaliação mais completa possível, né? Passando uma boa história, quando for possível, de um exame físico completo. Eu dou esse exemplo toda vez que eu dou essa aula, isso aconteceu comigo, tá? Eu tinha acabado minha residência de pneu, não tinha conhecido o Luigi ainda, mas foi um grande aprendizado esse caso. Eu cito esse caso porque eu acho que os nossos, não digo equívocos, né, mas as nossas experiências servem para outros, né? Nesse caso específico aí, eu tinha acabado a residência, eu era responsável pelas interconsultas na emergência lá do Júlia, de pneu, e eu interagia muito com a emergência, e até que chegou uma mulher lá, logo eu já fiz o meu primeiro equívoco, o meu primeiro viés foi
foi fazer uma pré-análise da paciente sem um julgamento adequado, porque lá tinha um regime de pacientes com nível, né, socioeconômico, mesmo que vocês têm ali no metropolitano, muito parecido, né? Só que essa mulher, essa jovem, era uma jovem muito bem vestida, era uma jovem advogada, ela já tinha registrava, né? Assim, ela tinha um quadro social muito diferente. E ela entrou com quadro de insuficiência respiratória aguda, subaguda. Naquele dia a tomografia não funcionava, a minha avaliação clínica no exame físico era normal, muito hipoxêmica, taquicárdica, só tinha um raio-x à disposição, fiz o raio-x. O raio-x, eu juro para vocês, o raio-x dela era normal mesmo, a primeira manifestação. Fiz toda uma avaliação clínica dela, com exceção de um dado que eu vou contar para vocês, que eu não fiz. E eu falei, olha, jovem, até então rígida, taquicárdica, hipoxêmica, valor preditivo pré-teste dela, era usuário de anticoncepcional oral. Eu falei, não, o quadro clínico está compatível com embolia, raio-x de tórax normal, ela tinha um gradiente alvéolo arterial elevado, que é compatível mesmo com a embolia. A gente começou a tratar ela como embolia, só que essa paciente, 48 horas, né, começou anticoagular, aí 48 horas depois ela deteriorou e foi deteriorando nesse período, até que um outro colega chegou, o raio-x, a tomografia não tinha ainda voltado a funcionar, e aí ele falou, ó, você olhou a boca dela? Eu não olhei a boca. Assim, nós fomos lá olhar junto, estava com candidíase orofaringiana, e aí eu fui explorar na anamnese dela de novo, ela me contou lá que o ex-marido tinha morrido de uma causa sem esclarecimento, fizemos o teste rápido dela, era HIV positivo. Então, assim, lembrar que assim, muitas vezes um espectro pequeno ali, né, que eu olhar a cavidade oral, uma paciente até então IS, não tinha outro fator para causar candidíase, ali era uma expressão de imunossupressão grave dela. Geralmente o CD4 menor que 200. E, de fato, depois a tomografia voltou a funcionar, era um vidro fosso difuso, que o raio-x não pode revelar isso, pode não revelar. Então, é onde que a gente, logo no início da aula, eu coloquei. A tomografia de tórax é considerado um exame ideal se tiver exposição nesse grupo de paciente. Então, ela é a minha experiência para levar para vocês aonde que realmente faz diferença mesmo, o exame físico detalhado e essas questões. Então, as viagens, a ocupação, eu vou contar mais casos aqui, vocês vão ver que é cheio de casos aqui, mas isso é importante, fato. A duração da neutropenia, né? Quanto mais neutropênico e maior for a duração, e quanto mais grave for a neutropenia, maior risco para paciente, por exemplo, de sepsis fúngica, né? Isso é importante. Uso recente antimicrobiano, que vai expor uma resistência antimicrobiana maior. Anormalidades cardiovasculares é importante porque o infiltrado pulmonar cardiogênico ele mimetiza vários tipos nos nossos diagnósticos diferenciais. Se o paciente já for colonizado prévio, já tenha, se você tiver doença estrutural pulmonar, por exemplo, bronquiectasias, fibrose pulmonar, ele pode estar exposto aí a algum risco maior de, né, bacilos BGNs, né, principalmente BGN e enterobacteriáceas, né, de uma forma geral, que são agentes mais incomuns da flora do perfil comunitário, e as deficiências imunológicas específicas, né, diante de cenários específicos, né. Então, vamos falar um pouquinho da radiologia, aqui, brincando um pouco com os sinais radiológicos agora, a gente observa, assim, a radiologia torácica, ela traz muita informação para a gente. Então, ela adequadamente interpretada, ela vai estreitar o diagnóstico diferencial. Vejam aqui que a gente tem, mais aqui à esquerda, a gente tem uma lesão cavitária aqui, né? E no entorno a gente tem uma massa amorfa, que, diante desse contexto aqui, é uma das expressões, né, do aspergillus, que é o aspergiloma intracavitário. Do outro lado aqui, do meu lado direito, eu tenho lesões do tipo consolidação com tênio halo em vidro fosco no entorno. O que é o vidro fosco? O vidro fosco é essa alteração do coeficiente de atenuação pulmonar que não oblitera o vaso. Então, eu consigo enxergar o vaso aqui, mas ele tem um coeficiente de atenuação no entorno diferente. É diferente da consolidação, que a gente tem aqui também, que eu não sou capaz mais de enxergar o vaso. Então, essa é um sinal do halo.
que ela está presente em algumas infecções, né? Principalmente as infecções fúngicas invasivas, nesse caso aqui era uma aspergilose angioinvasiva. Diante de um contexto, por exemplo, paciente neutropênico grave, por exemplo, paciente em quimioterapia ou TMO, né? Mas no neutropênico grave, com esse sinal, é muito importante lembrar de infecções fúngicas invasivas, principalmente o aspergillus, e deve idealmente ser coberto logo, tá? Porque é uma infecção habitualmente grave, isso aqui é uma expressão de doença hematogênica, então provavelmente o aspergillus já está instalado em outros órgãos também, então isso tem que acelerar o diagnóstico e o tratamento. Aqui, estou colocando aqui porque existem vários sinais radiológicos, né? Mostrando para vocês como que a gente tem essas múltiplas manifestações, né? Aqui a gente tem assim, o sinal do halo invertido, né? O sinal do atol, né? Os radiologistas são muito criativos, né? Então eles lembram de biscoito e dão o nome do biscoito no sinal, mas assim, é muito importante porque a gente tem aqui a gente tem uma consolidação, né? Na verdade, você tem um vidro fosco que é circundado por uma área, né? Uma área em consolidação. Isso aqui está relacionado à pneumonia organização, que é uma causa inflamatória não infecciosa. Entretanto, as micobacterioses podem se apresentar, algumas micoses endêmicas podem se apresentar dessa forma, então é importante reconhecer alguns sinais. Aqui são algumas lesões císticas, né? Que estão ligada a alguns tipos específicos de tumores, né, que pode apresentar esse sinal. Aqui mais relacionado, aqui é um sinal de um tumoral, que é o sinal da coroa radiata, né, que é como se fosse um sol, né, assim, que é um sinal de uma expressão tumoral, que geralmente está relacionado ao tumoral. E aqui algo que eu tenho certeza que vocês já viram, descrito, né, várias vezes nos laudos da radiologia, que é o sinal da árvore em brotamento, né? Que é o termo em inglês é tree bud, né? Mas assim, a ideia é que é justamente esses múltiplos micronódulos centroacinares, como é que funciona esse sinal? E o que significa isso? A gente tem aí múltiplas impactações bronquiolares, né? Então, a ideia é que a brotamento, até prova o contrário, é infecção, é uma infecção broncogênica, de disseminação bronquiolar, e existe no momento que o bronquíolos mais terminais se dicotomizam, existe uma impactação, né, de secreção local, formando esse aspecto em brotamento. Então, isso aqui, para nós, é uma expressão radiológica de bronquiolite infecciosa. Não dá para falar que germe que existe ali bactérias, micobactérias, né? Mais raramente vírus, mas habitualmente isso aqui, encontrado isso, valorizar para o achado de diagnóstico diferencial de infecção. Aqui só para alguns casos, esses casos foram meus, né? Na época que eu estava fazendo mestrado, teve muito caso interessante. Esse caso aqui é o seguinte, é um transplantado renal tardio, então tinha mais de 6 meses de duração, quadeira ela tosse, né, cefaleia, com 2 meses de evolução. Ele tinha um infiltrado pulmonar, que são essas opacidades que estão vendo tipo consolidação, irregulares, e tinha essas lesões ulceradas aqui, um pouco na têmpora e no couro cabeludo. A gente foi para onde foi mais fácil, tinha aqui as partes do infiltrado, hein? A gente biopsiou as lesões da pele e fez, né, a punção licórica. E aí aqui foi um paciente com neurocripto. Vocês estão vendo, né, o que é a neurocriptococose, né? Esse paciente, ele era transplantado, mas ele trabalhava com marcenaria. Provavelmente foi a origem da exposição dele, tá? Então, esse paciente foi tratado, né, prolongadamente com anfotericina por causa da manifestação original do sistema nervoso central, e depois teve resposta completa. Esse outro paciente aqui é o Fábio, ele tinha essa lesão também em pele, aqui no supercílio, né, na supraorbitária aqui, tinha outras lesões na pele, tinha manifestações pulmonares e intestinais, que vocês estão observando aqui uma expressão maciça da paraxilioidomicose, tá? Então, eu estou pontuando que sinais periféricos também são valorosos aí para o diagnóstico, principalmente a pele.
Então, lembrar que a pele é um sinal, né, é um órgão extenso que a gente pode ter acesso ao diagnóstico. Então, aqui alguns casos, aqui eu vou passando para vocês, né, que é um paciente com lúpus, que se apresentou agudamente, né, abriu o quadro, né, na verdade, sim, essa paciente, ela entrou em atividade de doença, manifestando-se com hipóxia grave, dispneia, hemoptias abundante e queda aguda hematócrita. Foi para a radiologia, para a tomografia, que a gente observa esse infiltrado mais medular, né, bilateral. Ele espessa aqui, né, tem um espessamento septal liso e um halo, né, com muito vidro fosco de permeio bilateral, até simétrico. Nesse contexto, que forma até um aspecto, de certa forma, geográfico, né, ele delimita bem os septos interlobulares. Nesse contexto, com queda hematócrita, hemoptias, lembrar, isso aí pode ser uma manifestação de hemorragia alveolar. Claro que tem outros diagnósticos diferenciais, mas a gente sabe que isso é uma das manifestações mais graves, né, das atividades, né, das doenças autoimunes, e isso aqui é ameaçador à vida, né, isso aqui exige um tratamento mais específico e rápido, mas é uma manifestação de capilarite pulmonar. Aqui que é interessante, é um paciente pós-TMO, que é um paciente imunossuprimido mais grave. Vocês observam aqui que a gente tem alguns achados interessantes na radiografia. Quero que vocês acompanhem essas imagens, observem que se trata de um pulmão difusamente heterogêneo, né? Tem áreas ali que parece que são vidro fosco, mas não é. Tá? Aqui a gente tem uma alteração de perfusão em mosaico. Essa alteração em perfusão em mosaico, elas são quando nós temos a patologia ou nos vasos pulmonares ou nas vias aéreas. Como é que a gente vai saber isso? O radiologista, se há uma suspeita, é importante falar para o radiologista, a gente acha que é uma bronquiolite grave, acha que a manifestação é nas vias aéreas, pode solicitar, quando for possível, né, o paciente fazer cortes em expiração forçada. E essas áreas elas vão se acentuar. Então, observem aqui na periferia, aqui nesse corte de baixo, que eu praticamente não vejo mais os vasos pulmonares. Provavelmente aqui eu tenho uma vasoconstrição hipóxica local, o desvio de fluxo mesmo, por ser áreas pobremente ventiladas. Aqui é uma complicação grave, temida, TMO, que é o GVHD, que é uma reação enxerto versus hospedeiro, que levam o fenômeno final é uma bronquiolite mesmo, né? Um remodelamento brônquio de pequenas vias aéreas, é muito grave, leva a um grave distúrbio obstrutivo de vias aéreas, né? Então, aqui é uma expressão radiológica disso, e a radiologia ajuda demais, né? Para a gente poder suspeitar disso aí, quando a gente tem uma clínica, né? Tem um envolvimento ali nos diagnósticos diferenciais. Aqui eu já falei um pouco lá atrás, que é justamente um paciente pós-TMO também, com um vidro fosco, um halo de vidro fosco, com uma consolidação. E aqui a gente tem uma aspergilose anjo-invasivo. O que significa isso aqui? Significa que existe uma impactação aqui, essa área aqui é a agressão, de fato, dos aspergilos, e o vidro fosco que está no redor, geralmente trata-se de uma hemorragia alveolar, tá? É um sangramento que ocorre perilesional ali, como eu disse, é uma manifestação grave, não é exclusivo do aspergillus esse sinal, outros fungos podem trazer, a mucormicose, até outras micoses endêmicas invasivas podem trazer isso, mas geralmente esses são achados de micoses mais de regime hospitalar, né? Assim, então, que são infecções anjo-invasivas fúngicas, né? Então, aqui é um pouco de algumas teorias, e não vou gastar tempo com isso, mas é só para vocês entenderem que o paciente imunossuprimido, na hora que ele é exposto a agressões externas, né? Sejam ela. Aqui eu tenho um exemplo do paciente transplantado renal, mas isso se aplica a outros também. A gente tem uma microbioma habitual, né? Intestinal, pulmonar, pele. Esse paciente ele tem esse desequilíbrio exposto pelo tratamento que ele faz, ele passa por cirurgia, ele passa por agressões diversas, e aí existe uma agressão, uma resposta imune, né, uma resposta inflamatória nesse local,
e essas múltiplas agressões, de injúria, reperfusão, inflamação, vão levar ali a deterioração do quadro imune desse paciente também, e muitas vezes levando a disfunção orgânica, né? E aí um quadro mais dramático. Aqui a gente está lembrando, eu coloquei o exemplo do paciente transplantado, que é o fenômeno que esse paciente vive quando ele está envolto dessas complicações, e aí nesse cenário ele acaba perdendo enxerto também, né? E perdendo transplante em virtude disso. Mas isso que se aplica a outros pacientes também, lembrar que todos nós temos uma microbiota normal, essa microbiota ela é corrompida nesse processo todo, né? Então, aqui, só passando para vocês, não é só para a gente ilustrar, a ideia é justamente trazer isso, que nem toda imunossupressão é igual, então a gente tem imunossupressões que perfis diferentes, né, deficiências imunicelulares, deficiências celulares, os pacientes plenectomizados, pacientes usuários de corticosteroide em doses altas, né, e a gente vai ter riscos mais específicos. Então, é muito importante a gente reconhecer quem que é o nosso paciente para a gente trabalhar nisso aí. Então, vejam que a gente tem vários perfis e riscos individuais, né? Então, não é incomum, por exemplo, a gente sabendo disso, o paciente que está em regime de pulsoterapia com ciclofosfamida e corticoide, deixarmos profilaxia para pneumocistose. A gente sabe que o risco é muito alto. Até a pneumocistose, até para herpes também, a gente sabe que o risco desses pacientes é mais elevado. Então, é importante a gente reconhecer isso, justamente quando a gente está lidando nos diagnósticos diferenciais. Então, aqui é um pouco do tratamento, né? Assim, lembrando quem são os nossos pacientes imunossuprimidos, vejo que são vários, né? Então, HIV, transplantados, pacientes em regime de oncoterapia, né? Pacientes oncológicos em regime de oncoterapia, os pacientes recebendo imunomoduladores, né? Os imunobiológicos, hoje é muito comum, né? Nós temos várias classes de imunobiológicos para várias condições que vão trazer riscos individuais, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso. Aqui um pouco do aspergillus, né? Que a gente vai encontrar na biópsia, caso ela seja realizada. O aspergillus tem um aspecto mais fácil de ser identificado. Aqui a gente tem um sinal da lua crescente, né, que é esse sinal aqui, que é um sinal do aspergiloma intracavitário também. Aqui não dá para esquecer, né? O CMV, não dá para a gente nunca esquecer do CMV, né? Então, o CMV, ele é um vírus da família do herpes viridae, e por causa disso ele é um micro-organismo bico, né? Então, assim, nós podemos ter reativação do CMV em determinados momentos da vida, assim, mas que não vão causar problema nenhum, né? Agora, no imunossuprimido, é um grande ponto de interrogação, porque o CMV ele tem que ser lembrado, principalmente quando a gente tem um infiltrado, um paciente com um regime de imunossupressão que envolva droga citotóxica, dose alta de corticoide, hipoxêmico, infiltrado em vidro fosco, entre outros diagnósticos diferenciais, lembrar do CMV. O CMV ele é, por si, uma infecção potencialmente grave, e ele também arrasta outras infecções. A própria infecção invasiva pelo CMV leva um risco também para outras infecções bacterianas e principalmente a pneumocistose. Então, o CMV, o ideal é que a gente tenha métodos moleculares para o diagnóstico. Então, o que se sugere para o diagnóstico seja a realização do PCR, o ideal é que seja até o PCR quantitativo, para a gente ter número de cópias, para a gente ter mais segurança que a gente está lidando com infecção potencialmente mais grave. Então, o CMV ele é importante reconhecer, porque ele pode levar a quadros sistêmicos mais graves. Infiltrado pulmonar com hipoxemia é importante e ele tem tratamento. A primeira droga aí é o ganciclovir. É uma droga que não é isenta de efeitos colaterais, né? Tem alguns, ela é nefrotóxica, né? Ela pode dar, é uma droga que tem que ter um regime de segmento, né, no tratamento, mas lembrar que o CMV invasivo é um germe de muito alto risco de desfechos ruins para o paciente. E lembrar que
se isolou o CMV, fez o diagnóstico, maravilha. Mas lembrar que a gente pode ter co-infecções, né? Então, o CMV ele pode estar junto com outras infecções e é um germe temido, né? Principalmente nos transplantados que são neutropênicos, né? Então, em regime de pulsoterapia. A pneumocistose, o Pneumocystis girovese, que é da espécie humana, ele vai dar uma infecção mais grave também. Geralmente, o marco é hipóxia, né? Hipoxemia. Lembrado que a pneumocistose não ocorre só em HIV, né? Assim, existe a pneumocistose no não HIV. O regime de tratamento é o mesmo. Entretanto, tem que ter um alto grau de suspeição mesmo, né? Filtrados difusos, predominantemente em vidro fosco. Os pacientes que em regime de oncoterapia, quando é corticosteroide em dose alta. Lembrar que o CMV, o pneumocystis girovese, é um diagnóstico diferencial, é um diagnóstico relativamente difícil, diagnóstico de precisão, não é um germe culturável, ele não cresce em cultura. Então, o diagnóstico dele geralmente ou é pesquisa direta ou é o teste molecular. Teste molecular é super difícil para a gente ainda, mesmo em hospitais privados, a gente tem muito difícil de acesso. Então, o ideal é pesquisa direta. E aí tem que solicitar a pesquisa direta para pneumocystis girovese quando o grau de suspeição for maior. Então, lembrar que é um diagnóstico diferencial importante, tá? Aqui mais outros aspectos radiológicos do aspergillus. Aqui eu queria falar que eu contei no início. Veja como é que é diferente, né? A expressão do raio-x, é igual que você vai para a tomografia, a coisa é um outro padrão, né? Assim, é um outro aspecto que se atinge. Então, a tomografia realmente ela tem uma precisão maior para definir os quadros ali, para nos ajudar a definir, né? Então, o raio-x ele tem uma pobreza nessa definição, e principalmente os imunossuprimidos, eu tive um professor que falava assim, tem uma pobreza franciscana, e realmente tem mesmo, né? É difícil a gente tomar alguma decisão mais objetiva ali com o raio-x. Nesse caso, realmente, a tomografia é bem mais interessante, tem que ser feita. Aqui, mais achados aqui que pode ser apresentar, lembrar aí do vidro fosco, o raio-x ele não tem essa especificidade, né? Então, lembrar que o aspecto radiológico ele é muito importante. As infecções por germes encapsulados, quando for situação de suspeita, né, como os pacientes plenectomizados, né, lembrar, fazer um recordatório. Não sei o risco desse paciente. A gente sempre revê as drogas, né? Esse paciente está usando esse regime de quimioterápico. Por isso que é importante a gente ter acesso a aplicativos, vão trazer essas informações para a gente. São momentos que talvez as discussões multidisciplinares entram, né? Para a gente conversar também com os oncologistas para entender o risco individual daquele paciente. Então, aqui é um pouco da duração da imunossupressão. Lembrar que aqui eu vou falar um pouquinho dos transplantados, que tem regimes diferentes, é coisa rápida. Lembrar os transplantados eles têm um regime de imunossupressão um pouco diferente, que é um período imediato, que vai até um mês, de 1 mês a 3 a 6 meses, que é um período mais crítico que eles têm de imunossupressão. Depois de 6 meses, eles ficam com um regime, eles ficam mais equilibrados diante da sua imunossupressão. Então, o risco maior é aqueles primeiros 6 meses, né? Então, aqui os riscos que eles passam, principalmente nos vírus, nos aspectos iniciais, né? Aqui, uma pneumonia por CMV, vista ao raio-x, né? No paciente transplantado que reativou a doença durante o regime de imunossupressão do transplante. E aí, depois de 6 meses, esses pacientes eles começam a ter infecções mais indolentes, assim, do ponto de vista de riscos, né? Mas aí é um adendo que eu faço para vocês, que todo paciente imunossuprimido de longa data, ele começa a ter risco individual maior para câncer, né? De uma forma geral. Doença linfoproliferativa, principalmente. Então, é muito importante esses pacientes, né? A gente está envolvido em outros diagnósticos diferenciais, dependendo da manifestação radiológica. Aqui eu vou falar rapidamente, assim, para vocês lembrarem, existem ali uma punhado de diagnóstico diferencial que não é infecção, toxicidade à droga, como eu falei, a hemorragia alveolar, a pneumonia organização, os pacientes que são politransfundidos, né, o TRALI, né, que é uma injúria relacionada
ao leucócito do doador, né? Então, isso pode levar a um dano pulmonar, mimetiza, né? É algo de rápida instalação, mas, né, vai trazer um infiltrado pulmonar. Então, a radiologia, como eu coloquei, ela é muito importante, né? Eu reforcei essa aula toda, o aspecto clínico radiológico, né? Agora a gente entende que a radiologia vai nos ajudar a trazer um diagnóstico diferencial em pauta, vai nos ajudar na decisão qual método escolher para o diagnóstico de decisão e precisão, e vai nos ajudar a nos guiar ali para um tratamento, né, mais específico. E é importante a gente entender, né, da evolução daquele processo para a gente ter mais segurança como a gente for tratar. Os padrões de infecção, né, reforcei da limitação do raio-x, né, a possibilidade e o ideal fazer a tomografia em todo paciente que for possível, né, naqueles que para a gente poder trazer os aspectos radiológicos fundamentais para o diagnóstico diferencial. A tomografia ela ajuda, inclusive, a decidir locais potenciais para biópsia, se for o caso, né, e vai decidir assim a direcionar, por exemplo, um paciente com HIV positivo, hipóxia, infiltrado em vidro fosco difuso, até prova contrária, pneumocistose, é um agente a ser tratado aquele paciente. Então, nos traz muito mais segurança, né, a respeito do tratamento. Em relação das etiologias não infecciosas, eu vou pontuar. Temos o edema pulmonar, as toxicidades diversas, os padrões radiológicos de manifestações de doenças autoimunes, principalmente, que é o mais difícil que todos nós enfrentamos é definir, ó, isso aqui é infecção ou isso aqui é manifestação inflamatória não infecciosa. Então, muitas vezes a gente vai reunir a informação radiológica, a informação laboratorial, o lavado broncoalveolar, quando for o contexto, né? Trazer essas informações diante de uma impressão radiológica, o contexto clínico do paciente, né? Então, a radiologia ela não é precisa, mas ela contribui enormemente. Lembrar da própria infecção pulmonar, né, da extensão do tumor, da linfangite carcinomatosa, né? As interações entre os fármacos que esse paciente pode, né, estar utilizando. Aqui também eu estou reforçando a respeito da radioterapia. A radioterapia tem sua toxicidade isolada também, e ela piora, ela é sinérgica quando a gente usa a quimioterapia junto. Então, esse paciente tem um risco maior de toxicidade quando envolve QT e radioterapia. Então, lembrar que isso aí é um dano relacionado possível. A hemorragia alveolar, né? Ela é uma manifestação que pode estar relacionada à doença autoimune e até tratamentos oncológicos. O lavado ajuda muito, né? Porque ele vem um lavado hemorrágico e vem com um BAL, né, rico e com macrófagos preenchidos com hemociderina. Então, isso é interessante a gente estar relacionando. A abordagem diagnóstica começa de uma avaliação na anamnese bem feita, né, como tudo na área, né, na área médica, a gente tem que começar com a anamnese e exame físico regulares, a viagem, uma história decente do paciente, uma história ocupacional, a abordagem ela é mais ampliada em termos de laboratório, onde houver sítios mais periféricos de biópsia, se isso tiver relevância, vale a pena de considerar, mas não substitui a avaliação pulmonar direta, voltando aqui no CMV, igual em agentes mais específicos. O CMV, o ideal é o PCR, ele tem um valor maior hoje que a antigenemia, e a gente coloca, assim, pacientes de muito alto risco, pacientes, por exemplo, que vão ter um termo que é o tratamento preemptivo, que é o paciente que tem o CMV positivo, tem uma clínica ainda não tão exuberante, mas a gente tem risco dele tornar-se uma infecção ativa, porque ele tem um regime de quimioterapia em andamento, por exemplo, a droga não atingiu o seu nadir ainda, então vale considerar o tratamento preemptivo nesses casos de alto risco. Aqui eu vou passar algumas novidades. Eu espero que um dia nós possamos utilizar isso de uma forma muito mais rápida, decisões mais rápidas. Existem alguns painéis em andamento, né, que são painéis moleculares, que são testes metagenômicos em tempo real. Pelo crescente do projeto Genoma, vários vírus e bactérias já tiveram seu DNA completamente conhecido. Então, a ideia é que, conhecendo esse perfil,
e esse genoma, a gente tenha acesso a testes muito mais precisos de diagnóstico em espécimes, também como escarro, sangue, né? Ou lavado broncoalveolar, quando for a situação. Então, a ideia é que justamente a gente ter diagnósticos de co-infecções, de infecções virais, né? Que muitas vezes a gente não faz esse diagnóstico, e é algo que está sendo discutido, é algo talvez que seja mais contemporâneo em discussão de infecção imunossuprimidor, hoje seja isso, e principalmente na terapia intensiva, considerando que 30% dos pacientes com infecções na terapia intensiva são pacientes, 30% das admissões hoje de terapia intensiva são oncológicos, né? Então, são os pacientes que vão trazer maiores dúvidas diagnósticas, né? Então, aonde que a gente vai trazer isso mais em discussão. Isso aqui não é a nossa realidade. Eu tive notícias assim, né, de colegas do CIRI, do Einstein, parece que eles, em casos selecionados, eles já têm usado isso com maior rotina. Eu já usei o painel viral, né, assim, algumas vezes, mas ainda é um painel viral assim, de 30 vírus, 40 vírus. Aqui a gente está falando de centenas associado à bactéria também, né? Assim, então, vai ser algo que vai, quando estiver disponível, vai ser muito útil para a gente. Então, aqui outras micobacterioses, né? E lembrar, as micobacterioses são diagnóstico diferencial, a gente tem aqui para algumas situações, né? Então, a gente tem algumas formas de acessar, que é o BAR, o PCR, né? O teste molecular, a cultura com teste de sensibilidade, os vírus de alvo, de interesse nosso, que nos permite fazer algum tratamento, né? O CMV, agora recente, né, passando pela pandemia com o Covid. Então, é muito importante a gente lembrar desses vírus, eles vão estar sempre circulando para a gente nos diagnósticos diferenciais. Aqui, as infecções fúngicas de interesse, né, a pneumocistose, o aspergillus, criptococo, fusário. Eu acrescentaria também o histoplasma, né, que podem trazer interesse diagnóstico para a gente. É importante, quando a gente for pesquisar esses vírus, eles podem crescer em cultura, mas uma forma, por exemplo, do aspergillus, é uma pesquisa da galactomanana, que é da parede do fungo. Ela não é específica do aspergillus, mas é importante lembrar que a pesquisa galactomanana positiva em título mais alto, cerca de uma vez e meia o valor de referência, ela melhora a especificidade diagnóstica, onde a gente pode estar recorrendo dentro de um contexto clínico para o tratamento para os aspergillus. Isso foi muito comum no COVID. Teve até trabalhos, né, que é a aspergilose associada ao coronavírus, né, muito provavelmente pelo uso de altas doses de corticoide, né, que aí o aspergillus vinha como complicação infecciosa nesse grupo de paciente. Aqui, é só para vocês apreciarem mesmo, depois eu posso até passar a aula, tá? Se quiser, com as referências. Esse slide é legal porque ele faz uma correlação dos padrões dos padrões radiológicos e dos riscos, né? Assim, dos padrões de infecções relacionadas, né? Então, eu não vou falar todos, mas é só para mostrar que a gente tem espessamento septal, cavitação, né? Assim, a gente tem consolidação, derrame pleural, vidro fosco, micronódulos, né? Então, é onde que a gente reforça que o padrão radiológico ele é de relevância para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Então, aí, a febre, né? Ela é um alerta para várias complicações, né? Incluindo infecção, toxicidade, algumas mensagens já, né? O uso precoce da tomografia, lembrar da baixa precisão do raio-x, a broncoscopia, biópsia transbrônquica, elas têm poder de rendimento maior, principalmente a broncoscopia, do que o aspirado traqueal nesse grupo. Talvez seja a única diferença na literatura onde que o lavado é superior ao aspirado no paciente intubado, no paciente, né, estou falando em relação ao aspirado traqueal, coletado pela equipe da físio, no imunossuprimido. Isso a literatura mostrou que realmente o lavado supera. E realmente aí é importante excluir a infecção antes de decisões como corte-terapia. Aqui são conceitos básicos, né, que eu reforço mais para os residentes, que o atraso diagnóstico aumenta assim, sobremaneira a mortalidade, né? O retardo do reconhecimento de infecções bacterianas invasivas e graves, idem, né? Então, é importante a gente estar fazendo, né, organizando o tratamento o quanto antes. Aqui um pouco da biópsia cirúrgica, que ela pode ser realizada hoje por várias formas.
a gente tenta começar em situações onde o lavado e a biópsia transbrônquica pode trazer rendimento, mas caso seja inconclusiva, hoje a gente tem recrutado mais a biópsia guiada por tomografia. A biópsia cirúrgica, ela tem sido menos utilizada, tá? A biópsia cirúrgica pulmonar é uma biópsia complicada de ser realizada, tem muito dano secundário pós-biópsia, o paciente sai com dreno, né? Então, e em se tratando de doença autoimune, já tem muito trabalho mostrando que a própria biópsia ela pode trazer reativação de doenças. Então, a gente tem reservado a biópsia cirúrgica para casos muito selecionados, né? Tentando as formas menos invasivas ou minimamente invasivas antes de uma biópsia cirúrgica. Geralmente aí os precedidos pela broncoscopia com lavado ou acesso de biópsias mais invasivas. E a biópsia cirúrgica, geralmente por toroscopia, né, por VATS, fica sendo aí a opção assim, a mais tardia, né? Claro, quando a gente não tem diagnóstico mais objetivo. Acho que é isso, gente. O tema é muito grande, né? Então, assim, a gente pode ficar discutindo aí muito tempo, mas eu tentei fazer um apanhado. E se quiser, eu passo a aula para a Cerise, tá? A aula tá, pode colocar disponível. Tem por causa das referências, né? Às vezes tem muita coisa da terapia intensiva aqui que pode ser útil para vocês. Mas é um prazer, viu, gente, participar. Obrigado pelo convite de novo. Vou parar de. Excelente, Léo. Vendo você falar parece fácil, cara. Muito fácil, inclusive, É né? difícil demais. Não, bicho, você fala um negócio assim que parece no treino que você lida toda hora e todo dia, né, cara? Não... Mas eu imaginei que você ia aprontar uma dessa com a gente. A facilidade que você fala, né, a didática é muito boa, cara. Obrigado. Eu vou parar a gravação agora, mas eu quero deixar registrado, gravado nosso agradecimento ao Léo, colega aí de alguns anos de estrada, né? Tivemos pouco contato no dia a dia, mas muito aí na intensiva. É o nosso convidado de hoje. Eu vou pausar a gravação, mas vamos abrir para a pergunta dos nossos residentes. Mais uma vez, obrigado aí, Léo. Eu que agradeço aí, doutor.